Quero fazer uma breve observação. Este vídeo já estava pronto para ser liberado no YouTube, mas eu estou pesquisando sobre este assunto fluido de transmissão e quero deixar bem claro que as informações técnicas deste vídeo foram tiradas de fichas técnicas de um fabricante de fluidos e os links estão na descrição deste vídeo. No vídeo que ainda estou fazendo vou mostrar a realidade do óleo que tiramos da nossa Renegade com 75.000 km e vou dar a minha opinião sobre este assunto, que não é técnico, é o meu ponto de vista, levando em conta o aspecto do produto. Este vídeo é para pessoas com curiosidade de saber mais sobre fluidos de transmissão automática Dexon 6. Vou deixar na descrição o link das fichas técnicas mais relevantes que achei. Dexon é uma marca registrada da General Motors, GM, e é usado para identificar os fluidos de transmissão automática, ATF, desenvolvidos pela GM. Os fluidos de transmissão Dexon são projetados para serem usados em veículos equipados com transmissões automáticas. A GM lançou várias especificações de fluidos Dexon ao longo dos anos, como Dexon 2, Dexon 3, Dexon 4 e Dexon 6. Cada especificação tem suas próprias características e requisitos de desempenho específicos. Fluido transmissão automática ATF Dexon 6. Tempo estimado de troca do fluido de transmissão. Temperatura de trabalho 40 graus Celsius a 80 graus Celsius. Quilometragem indeterminada. Tempo estimado de troca do fluido de transmissão. Temperatura de trabalho 90 graus Celsius a 100 graus Celsius. Quilometragem estimada. 160.000 km. Temperatura entre 105 graus Celsius a 110 graus Celsius. Algo está errado com a transmissão. Procure um mecânico reparador. Quilometragem estimada. 80.000 km. Temperatura entre 110 graus Celsius e 120 graus Celsius ou mais. Câmbio com problemas. Provavelmente vai aparecer a informação. Verificar motor. Pesquisa fluidos para transmissão automática. Jeep. Renegade. Vou deixar bem claro. Esta é a minha percepção a partir das fichas técnicas que pesquisei. As fichas técnicas estão na descrição do vídeo. O que é? Viscosidade cinemática. 100 graus Celsius CST6. A viscosidade cinemática é uma propriedade dos fluidos que mede a resistência ao fluxo interno. Ela indica a capacidade de um fluido fluir em resposta a uma força aplicada. A viscosidade cinemática é expressa em unidades de centistoques, CST, ou centímetros quadrados por segundo. No caso específico, viscosidade cinemática 100 graus Celsius, CST6, significa que a viscosidade do fluido em questão, medida a uma temperatura de 100 graus Celsius, é de 6 centistoques. Quanto mais quente mais fino fica o fluido. Viscosidade cinemática 40 graus Celsius, CST 29,5 significa que a viscosidade do fluido em questão, medida a uma temperatura de 40 graus Celsius, é de 29,5 centistoques. Quanto mais frio mais denso fica o fluido. Viscosidade cinemática. Variam de um fabricante para o outro. O que é? A determinação do índice de viscosidade é baseada na medição da viscosidade do fluido a duas temperaturas de referência, 40 graus Celsius e 100 graus Celsius. Essas temperaturas são consideradas representativas das condições de operação encontradas em veículos e equipamentos. Ao realizar a medição, o fluido é comparado a um óleo base padrão, geralmente um óleo com viscosidade conhecida. Com base na diferença de viscosidade entre as duas temperaturas, é calculado o índice de viscosidade utilizando uma fórmula estabelecida pela STM, American Society for Testing and Materials. O termo ponto de fluidez refere-se à temperatura mais baixa na qual um fluido, como um óleo, pode fluir. Ele representa o limite de temperatura abaixo do qual o fluido se torna viscoso e apresenta dificuldade em fluir adequadamente.
indica que o ponto de fluidez do fluido em questão é de menos 48 graus Celsius. Isso significa que, quando a temperatura atinge menos 48 graus Celsius ou uma temperatura mais baixa, o fluido se torna espesso, viscoso e não flui facilmente. No valor mencionado 2900 a menos 30, provavelmente está se referindo à viscosidade aparente do fluido, CCS, a menos 30 graus Celsius. Significa que o fluido tem uma viscosidade aparente de 2900 centipoise, CP, a menos 30 graus Celsius. Isso indica a capacidade do fluido de fluir e fornecer lubrificação adequada em temperaturas de partida a frio. É importante observar que a viscosidade de um fluido pode variar amplamente com a temperatura, especialmente em condições de baixa temperatura. A viscosidade mais alta a temperaturas baixas indica uma maior resistência ao fluxo, o que pode afetar a capacidade do fluido de lubrificar e proteger os componentes do sistema. Valores variam de um fabricante para o outro. A densidade é uma propriedade física que mede a quantidade de massa contida em um determinado volume de uma substância. No caso específico mencionado, a densidade a 60 graus Fahrenheit, aproximadamente 15,6 graus Celsius, é de 0,848. Isso significa que, a uma temperatura de 60 graus Fahrenheit, ou cerca de 15,6 graus Celsius, a substância em questão tem uma densidade de 0,848 gramas por centímetro cúbico ou qualquer outra unidade de densidade adequada. No valor mencionado, mínimo 200 graus Celsius, significa que o ponto de fulgor CO do líquido em questão é igual ou superior a 200 graus Celsius. Isso indica que o líquido não emitirá vapores inflamáveis até atingir uma temperatura igual ou superior a 200 graus Celsius. Valores variam de um fabricante para o outro. Fiz este vídeo para tirar a dúvida de um inscrito no canal que era, se o trocador de calor a óleo não era prejudicial ao câmbio porque a temperatura fica um pouco mais baixa do que o trocador original. O que achei em termos técnicos é isso: temperatura mínima menos 48 graus Celsius. Temperatura normalmente de equipamentos testados e testes é de 40 graus Celsius a 100 graus Celsius. Não achei nada técnico falando testes de temperatura acima de 100 graus Celsius. E por hoje é isto, pessoal.